capítulo 8, a partir do verso 9. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 9. A Bíblia diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito o iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impunha as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte com neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Verso 24, respondendo, porém, Simão lhes disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém, irmão? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, nós mais uma vez rendemos graças, louvores e adoração a Ti essa manhã. Obrigado por esse dia tão especial. Obrigado por esse domingo, por esse momento que estamos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, para Te louvar, para Te engrandecer, para ofertar na Tua casa e ouvir a Tua palavra. Eis a Tua palavra aqui, Senhor, que ela possa essa manhã tocar nos nossos corações a partir de mim e que possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, a gente vê uma narrativa muito viva. A gente vê claramente o poder de Deus sendo manifesto. A gente vê a unção do Espírito Santo. A leitura do livro de Atos é uma leitura muito interessante, porque ela te leva a uma narrativa de poder, de graça, porque ali é o início da igreja, ali daquele fogo que aconteceu em Pentecostes, ali é gerado a igreja do Senhor Jesus. Então a gente vê assim de forma poderosa o Espírito Santo agindo. Então é uma leitura que te prende, porque ela é uma leitura muito viva e te traz assim muita fé naquilo que acontecia. Parece que a gente vê essas coisas e a gente diz assim, é algo do passado, algo que aconteceu tão distante e hoje não existe mais, e a gente vive esse saudosismo com relação a isso. Mas o livro de Atos, ele continua sendo escrito, porque a igreja do Senhor continua, a história dela continua acontecendo.
Então, aquilo que aconteceu lá é possível sim acontecer nos nossos dias. A expansão do reino de Deus, o poder do Espírito Santo sendo manifesto, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo. Então, essa é a dinâmica do livro de Atos. E um pouco antes da leitura que nós lemos, a Bíblia diz que desse mover espiritual que acontece em Pentecostes, onde muitas pessoas se convertem ali naquele fogo do Espírito Santo, há uma perseguição contra a igreja, e ali acontece a primeira morte, o primeiro mártir da igreja, que é o Estevão. Ele é apedrejado por causa da palavra de Deus, e alguns são dispersos, eles fogem da perseguição. E existe um diácono que ele é cheio do Espírito Santo, chamado Filipe, e ele vai para uma cidade chamada Samaria, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus. E ali começa um mover de Deus naquela cidade, na cidade de Samaria. Uma mensagem que um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele entra numa cidade e aquilo começa a fazer a diferença naquela cidade toda. E isso nos serve de inspiração para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida. O que a nossa vida está impactando as pessoas? O que a nossa vida está impactando a nossa família? Qual o impacto que a nossa existência em Cristo, agora como homem e uma mulher de Deus, está causando nas trevas? Qual o impacto está acontecendo na vida que estão em volta de nós? O que está fluindo de nós? Porque nós estamos vendo a história de um homem cheio do Espírito Santo que está fazendo algo grandioso numa cidade, e a cidade é Samaria. E o texto que nós lemos, eu queria que a gente começasse a ver ele versículo por versículo, para a gente tirar algum entendimento, algumas aplicações para a nossa vida. Nós começamos a leitura com o verso 9 de Atos capítulo 8, onde ele diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ele ser grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, na cidade de Samaria existia um homem que era uma unanimidade na cidade. Ele era um feiticeiro, ele praticava a mágica, algo que é totalmente contrário a Deus, que Deus não aprova, que Deus reprova. Então a Bíblia vai dizer que esse homem era um grande vulto, era uma personalidade na cidade. Então ele enganava há muito tempo as pessoas de todos, o menor ou o maior. Ele era um homem que ele criava dificuldade para vender facilidade. Então ali ele era o centro, ali ele era muito conhecido, porque ele de alguma forma ele aliviava a dificuldade das pessoas, ele praticava magia, então ele trazia um conforto para as pessoas, ele enganava, o texto vai dizer que ele enganava há muito tempo, e todos, era praticamente uma unanimidade, aquele homem naquela cidade. E de repente, começa a acontecer algo diferente. Um homem cheio do Espírito Santo chega e começa a fazer a diferença, começa a mover aquela cidade. Então veja, esse homem, ele praticava o culto à personalidade. Ele era o centro da sua vida, ele se apresentava como a solução para as outras pessoas. E de uma forma mentirosa, ele enganava as pessoas. Mesmo assim, ele conseguia a simpatia daquele povo, e ele era uma pessoa grande naquela cidade. O texto vai dizer, um grande vulto. Então, através dessa prática, ele se torna uma pessoa conhecida e famosa. Por quê? Porque a pessoa chegava para ele e dizia assim: eu quero isso. Ele chegava lá, ele movia lá a feitiçaria dele e conseguia. E as pessoas gostavam. Então ele se saía muito bem naquilo que ele fazia. Então ele vendia facilidade para as pessoas.
E a primeira lição que eu tiro desses 3 versículos é que nós precisamos ter cuidado com as facilidades oferecidas, os atalhos e as portas largas que são abertas diante de nós. Então não se iluda com promessas vazias, de coisa fácil. Desconfie quando chegar até você algo que é muito fácil, algo que não vai custar nada para você, algo que num estalar de dedos vai acontecer, porque todo mundo está atrás disso, todo mundo está correndo atrás disso. Então veja, irmãos, era uma prática de quase 2000 anos atrás, e que hoje, nos nossos dias, ainda acontece. Parece que essa palavra, que vem de muito tempo atrás, parece que ela é atual para os nossos dias, porque as pessoas estão querendo resolver os seus problemas aqui na terra, e de repente elas vão se encontrar com um Deus que quer resolver o problema dele com Deus. Nós estamos aqui intertidos com os nossos dilemas, com as nossas lutas aqui, querendo a todo custo resolver os nossos problemas terrenos, enquanto Deus quer resolver o nosso problema com Ele. Versículo 12 e versículo 13, acompanhe na sua Bíblia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Tem um homem vendendo facilidade, tem um homem dizendo assim: eu resolvo os teus problemas, traga para mim que eu resolvo. Aqui é a solução dos teus problemas. De repente aparece uma mensagem diferente. Um homem traz uma mensagem onde a centralidade é Cristo, a centralidade é Jesus. E essa mensagem, ela não é muito gostosa, ela não é muito boa, ela não é algo que vai te trazer conforto, mas mesmo assim, essa mensagem começa a fazer a diferença naquela cidade. Porque Filipe começa a ter crédito. O terreiro de macumba de Simão começa a esvaziar, e a igreja de Filipe começa a crescer, a multiplicar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela produz milagre. Não é por aquilo que eu acho, não, é pelo poder de Deus. Ele não está com uma mensagem muito fácil, a mensagem é centrada em Cristo, o texto vai dizer. Mas mesmo assim, essa mensagem tem o poder de convencer aquele que está vivendo no engano, aquele que está sendo iludido, aquele que está sendo manipulado. Você percebe como é importante você ter a sua fé baseada na palavra de Deus? Isso funciona para você como um escudo contra o engano, contra aquilo que não é de Deus, contra aquilo que é manipulação. E como nós vimos, irmãos, nos nossos dias, manipulações. Como nós vemos pessoas acompanhando e seguindo vultos, que nem mesmo eles conhecem, mas seguem, porque tem uma palavra que de alguma forma massageia o ego. Massageia o ego. Parece que é a resposta mágica para o seu problema. Parece que é girar uma chave e as coisas vão acontecer. É uma prática do nosso dia. Mas a mensagem centrada em Cristo, é ela que produz resultado. E às vezes, irmãos, nós ficamos inseguros ao transmiti-los essas mensagens. A gente tem medo de assustar as pessoas. A gente tem medo de falar de inferno, a gente tem medo de falar de morte, a gente tem medo de falar de uma vida separada de Deus, porque a gente tem medo que as pessoas se afastem da gente.
A gente tem medo que o peixe que nós queremos fisgar vai fugir. Então, irmãos, é a palavra de Deus que produz conversão. É a palavra de Deus que produz milagres. Nós não somos responsáveis por isso. Nós só temos que ministrar, nós só temos que falar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus. Porque o milagre vem através do Espírito Santo. No coração do pecador. Então, às vezes, nós ficamos receosos de confrontar o pecado. Às vezes, a gente olha uma mensagem e a gente diz, isso aqui é muito duro. Se eu falar com fulano de tal isso aqui, ele vai fugir, vai se desviar. Irmão, não tenha medo de falar a palavra de Deus. Não tenha medo de pregar o Evangelho, porque é Ele que tem o poder de transformar. E como nos nossos dias existem mensagens que são tão palatares, são coisas tão boas, que a gente se sente cheio, realizado, e a gente sabe, porque a gente anda ouvindo muitas coisas. A gente dá ouvidos a muitos enganos. Então é a palavra genuína que produz um milagre genuíno. Mas o que acontece? No meio do povo que está se convertendo, o que acontece? Simão o mágico se converte. Glória a Deus, irmãos. Nem sempre é glória a Deus, né? Nem sempre. Como a gente se ilude com as coisas, irmãos? Como a gente se ilude? A gente, por exemplo, se algum vulto público aqui da nossa cidade, alguém famoso do nosso país, dá um glória a Deus no Instagram, você vê uma loucura, um frisson, converteu, é uma nova criatura, pronto. Então, Simão, ele se converte, o macumbeiro da cidade se converteu. Que coisa! Eu queria, essa manhã, trazer essa mensagem em forma de denúncia sobre algo que tem invadido a igreja do Senhor Jesus. É a mentalidade de Simão, o mágico. Então a gente começa a observar. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Já diria o pastor Afonso na semana passada. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Então vamos observar a vida de Simão. Vamos prestar atenção nele, para que a gente compreenda se foi realmente uma conversão sincera ou se é mais uma manipulação. Então o texto diz, que nós acabamos de ler, diz, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os grandes milagres, os sinais e grandes milagres praticados. Então veja, em resposta ao evangelho centrado em Cristo, muitas pessoas se converteram. No meio dessas muitas pessoas convertidas, se converteu um homem chamado Simão, o mágico. Ele se converte. Glória a Deus. E ele vai além, ele quer crescer espiritualmente. O texto vai dizer que ele também é batizado. Ele converteu e ele se batizou na igreja. Você imagina o evento que foi? A festa que foi. Veja que muitas vezes os nossos olhos podem nos trair. Muitas vezes as coisas, elas não são aquilo que parece ser. Então esse homem está na igreja, ele se converteu. E agora ele diz assim, eu quero ser batizado.
Eu pergunto para você, a gente tem como impedir uma pessoa de ser batizada? Quais são os pré-requisitos para alguém ser batizado? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então o crer vem antes do batismo. Então o principal requisito para alguém ser batizado nas águas é que ele creia. É por isso que a gente já está trabalhando com a turma do batismo, trazendo todas essas verdades para que a fé deles seja fundamentada em Cristo, para que no momento em que eles estejam lá participando do batismo nas águas, se submetendo em obediência a Deus, eles entendam o que eles estão fazendo. Mas o requisito principal é o quê? A fé. Só que nós não temos um fenômetro, ou seja, um medidor de fé. A gente não sabe. A gente não sabe quem crê, não tem como a gente discernir isso, a medida de fé de cada um. A gente prega, a gente fala, a gente ministra, mas a gente não sabe. Então ele está lá na fila do batismo, ele vai batizar. A gente não tem como identificar uma falsa conversão. Não há como medir a fé de alguém, mas podemos analisar através do comportamento. Então a gente vê no texto que nós lemos que Simão estava observando, extasiado, focado em quê? Nos milagres. Ele não conheceu Cristo, ele não está apaixonado por Cristo, ele não está lendo a Bíblia, ele não está louco pela presença de Deus na sua vida, ele não está louco pelo primeiro amor que ele descobriu, não. Ele está olhando o quê? Observando, extasiado. O quê? Os milagres. Ou seja, as oportunidades que iriam aparecer para ele. Ele está em busca daquilo que ele tinha. Ele está em busca de uma promoção pessoal. Ele está curioso para saber o que Filipe usa para alcançar as pessoas. Ora, ele era unanimidade numa cidade. O negócio dele quebrou. Agora chegou um com uma fórmula que está atraindo pessoas. Ele entra como um olheiro para ver qual é a fórmula que é usada para que ele tenha uma promoção pessoal, para que ele volte a ter fama como ele tinha anteriormente. Aqui a gente começa a observar umas atitudes. A atitude daquele que não se envolve, aquele que somente observa. Existem muitas pessoas nas igrejas que estão com essa mentalidade. Eles estão na igreja como consumidores, eles estão observando as coisas que acontecem, eles estão observando a vida dos irmãos, mas eles não estão focados em Cristo, em Jesus, na fonte de vida. E alguns estão esperando uma oportunidade. Uma oportunidade. Quem sabe de negócio. Temos um povo que, segundo Deus, é um povo justo, um povo que teoricamente paga as suas contas, que é fiel. Aquela mocinha que é crente, ela é consagrada, é uma menina de Deus. Eu já tive tantas desilusões, já fui traído tantas vezes, agora eu vou para a igreja, como olheiro, para me ver as meninas cheias do Espírito Santo. Será uma oportunidade para me ter uma mulher fiel. Cuidado, irmão. Cuidado com a mentalidade de Simão. Que isso aqui não tem nada com Deus. Nada a ver com Deus. Então ele é apenas um simpatizante. Ele é frio.
ele é distante, ele não tem envolvimento, não houve mudança na sua vida, ele está ali por causa de um interesse pessoal, ele está ali sondando uma oportunidade para ele. Não foi uma conversão verdadeira, mas como eu disse, não tem como a gente medir isso. Um pastor não pode medir isso. Através de um acompanhamento, você pode ver algumas coisas, mas no geral, a gente não tem como fazer um raio-x espiritual da pessoa para saber o que ela é. Então, às vezes, as pessoas perguntam: por que fulano de tal está na igreja? Por que fulano de tal está lá depois do que fez? Nós, como pastores, nós não podemos fechar as portas da igreja para ninguém. Não podemos, porque aqui é o lugar de receber os pecadores, os doentes. Não significa que essa pessoa vai ficar doente para sempre, porque o propósito aqui é a cura, e a cura vem pela palavra de Deus. Somente o evangelho do reino de Deus pode curar o homem. Somente o evangelho de Deus pode salvar o homem. Então, há esperança sim na igreja do Senhor. É um organismo que tem muito defeito? Tem, não é perfeita, mas há esperança de uma restauração, de uma salvação, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse lugar. Amém, irmãos? O Espírito de Deus está aqui e Ele está falando conosco. Essa palavra é uma advertência a todos nós a respeito dessa mentalidade maligna, carnal, a mentalidade de Simão, o mágico, que pode estar enraizada em nós, irmãos. Pode estar, irmãos. Aí é uma questão de você fazer uma introspecção sobre a sua vida, assim como eu já fiz na minha. É uma mentalidade carnal, baseada no materialismo. O cara converte, mas ele não quer nada com Deus, ele está pensando só nas coisas da terra, ele está pensando em se dar bem no negócio, ele está pensando em ser uma pessoa famosa, ele tem milhares de motivações no seu coração, menos agradar a Deus, menos servir a Deus. E isso é um problema no coração, irmão. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode curar. Amém? Graças a Deus, que somente Deus. Isso está enraizado no nosso meio. Isso está enraizado. Vivemos muitos movimentos para causar um burburinho, para que as pessoas venham. Mas o que é apresentado muitas vezes, e aquilo que a pessoa traz problema para a igreja, traz problemas para o reino de Deus. Porque por trás disso está muito a promoção pessoal, a pessoa querer se promover, fama, riqueza. Isso tudo está diante de nós, são as oportunidades, é a mentalidade de Simão, enraizada muitas vezes e trabalhando de uma forma sorrateira. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui é um negócio interessante que diz respeito à unidade da igreja. Veja, Filipe, ele é um diácono, e ele vai para uma cidade, e ali ele começa a falar de Deus e começa a converter muita gente. Os apóstolos que ficaram em Jerusalém, o que eles fazem? Eles vão até lá para reforçar a autoridade de Filipe. É como se ele estivesse dizendo: olha, o Filipe não está só, existe uma liderança sobre eles. E lá eles começam a impor as mãos e as pessoas começam a receber
O Espírito Santo, que é poder. Então, outra coisa, outro elemento da fé é apresentado ao moço, ao Simão. O quê? Poder. Poder. Misericórdia. Simão agora está diante de algo novo. Ele já entregou a vida dele para Jesus. Ele já entrou na igreja. Ele está observando. Ele foi batizado. E agora, o que é apresentado para ele na igreja? O poder. Era o que ele queria. Era o que ele tinha perdido com a chegada de Filipe. Olha onde é que está o poder. Versículo 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que ele, pelo fato de impor as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Quando ele viu o poder, o que ele disse? Eu quero isso. É isso que eu estou procurando. Quanto é que é? Eu cobrava lá, pelo serviço que eu fazia, manipulando as trevas, enganando, iludindo. Agora, eu quero saber quanto é aqui que eu quero pagar para mim vender também. Eu quero recomeçar o meu negócio. Agora, vocês quebraram o meu negócio. Agora me ajudem a recuperá-lo. Você percebe, irmãos, como às vezes a proposta do diabo, que conhece o nosso ego, conhece as nossas facilidades, como ele vai direto no assunto. E você percebe que muitas vezes isso é de forma sutil. Eles poderiam dizer realmente: a gente chegou aqui, quebrou o negócio desse cara, vamos ajudar ele a levantar o negócio dele. Às vezes é muito sutil isso. Isso vem como uma proposta. Uma proposta. Eu lembro que, mais ou menos, eu acho que de 8 a 10 anos atrás, eu tenho uma dificuldade muito grande com datas, mas eu acho que de 8 a 10 anos atrás, a gente foi convidado para visitar um casal que estava em guerra. E a gente foi convidado para visitar eles, conversar com eles, que eles estavam com problema no casamento. E a gente foi, e a gente começou a conversar com eles no começo da noite, e a gente foi, acho que até pela quase meia-noite. E foi muito legal a conversa, muito bacana mesmo. A gente conversou muito com eles a respeito do reino de Deus, casamento, postura, essas coisas todas. E na hora que a gente ia saindo, ele falou assim: e aí, irmão, como é que estão as coisas? Ele disse: está tudo bem, graças a Deus e tal. Eu tenho um negócio para ti. É o seguinte: você vai abrir uma empresa e vai me dar a documentação, que eu tenho uns contatos aí em umas prefeituras do interior. Então o negócio vai ser o seguinte: você vai comprar uma medicação, digamos assim, um Doril por R$1, e você vai fazer a nota fiscal de 20. E você dá um tanto lá para o atravessador e o resto é seu. Mas é um negócio muito simples que você pode fazer sem nem sair do seu trabalho. Porque você compra a medicação aqui em São Luís, bota na mala do seu carro, leva com a nota fiscal e entrega no interior e o dinheiro está assim. Fácil, né? Aí eu falei: não, minha irmã, não trabalha desse jeito não, a gente não faz isso não. E a gente saiu, entrou no carro, a gente vinha para casa, aí eu vinha sem dar nenhuma nota, Carmen, nem outra, né? Aí um tempinho depois, Carmen disse: rapaz, o diabo é moleque, né? Eu digo: mas nem me fala nisso, mas é moleque. Mas às vezes as propostas vêm de forma sutil para roubar aquilo que Deus tem para você. São os atalhos, são as portas abertas, as portas largas. Irmãos, nem toda porta que é aberta por Deus. Não se iluda, mais uma vez,
Desconfie daquilo que vem de forma fácil para você. Você pode estar se aliançando com as trevas, dando legalidade para o diabo tocar na sua vida e na sua família. Preste muita atenção nisso. Então, quando Simão, ele é apresentado o poder, os olhos dele brilham, e ele diz, eu quero, quanto é que é? Você sabe que nós, como pais, muitas vezes, se nós pudéssemos comprar a salvação dos nossos filhos, nós faríamos isso. Faríamos. Eu tenho dinheiro, eu vou garantir a vida do meu filho aqui na terra, super protegendo, não deixando que nada mexa nele, mas eu quero também garantir o lugar dele na eternidade. Quanto é que é? Foi aquilo que a mulher de Zebedeu falou para Jesus. Jesus, eu quero te pedir um favor. Diga, eu quero que quando o Senhor suba, os meus 2 filhos, eles fiquem um do lado direito e outro do lado esquerdo seu. Jesus disse, eles estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar? E eles, estamos. Jesus disse, olha, não compete a mim, é ao Pai. Às vezes o nosso amor superprotetor prejudica os nossos filhos. A gente não quer que eles tenham as suas experiências, os seus fracassos, e a gente daria tudo que nos fosse possível para evitar que eles sofram. E aqui esse homem fica extasiado com o milagre. Mas, irmão, a origem desse poder é do Espírito Santo. Mas qual é o propósito dele? Qual é o propósito que o poder vem sobre a minha vida, sobre a sua vida como cristão? Atos capítulo 1, verso 8. O texto vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O poder para os filhos de Deus serve para glorificar a Deus. O poder sobre os filhos de Deus serve para fazer a obra, para ministrar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa tímida, que tem vergonha de falar de Deus, você precisa orar, Senhor, me dê poder, mas não para me enriquecer, mas para que eu seja usado para a tua glória. Porque é para isso. Filipe não estava ali para se promover, ele estava ali para falar de Deus, para alcançar as almas, ele estava fazendo a obra de Deus. E ele tem um obstáculo, uma tentação na sua frente. A tentação do dinheiro, do lucro fácil, das coisas materiais, daquilo que não é de Deus, daquilo que é perecível. E o poder de Deus não é vendido, porque ele não foi comprado por moeda corruptível, mas foi pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Simão estava interessado em obter lucro e se promover. E eu digo para você, se dependesse de Simão, o mágico, o evangelho de Jesus Cristo não teria chegado a mim e a você. Porque ele não estava nem aí para a obra de Deus. Ele estava interessado nele, na sua promoção. E a proposta de Simão, o mágico, a proposta dele está aberta hoje, na igreja. Está aberta a proposta. Agora, qual é a resposta que deve ser da igreja? A resposta começa no verso 20, que é dada pelos apóstolos, pelo Filipe. Versículo 20 ao 23, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Aquele que pensa como Simão, aquele que tem a mentalidade de Simão, ele está aprisionado, ele está preso. E a palavra de Deus, desses homens de Deus, para Simão é uma exortação duríssima, mas que não tem efeito. A pessoa com a mentalidade de Simão não recebe a palavra de Deus, não ouve repreensão. Seu coração está fechado para ouvir outras vozes que não seja a sua. Como é que isso se aplica nos nossos dias? Quando você vai repreender uma pessoa que tem a mentalidade de Simão, o mágico, ele vai dizer assim: cadê o amor de Deus que vocês tanto pregam? Quem foi que te disse que tu pode me julgar? Não é assim, gente. Ah, você está sendo fundamentalista. São coisas, então o rebelde, aquele que tem a mentalidade de Simão o mágico, ele não ouve a voz de Deus, e muito menos a voz de um líder. Ele está com o coração fechado. Não há vozes que possam penetrar, porque ele tem uma voz própria que fala para ele aquilo que ele quer ouvir. A voz da sua consciência está nele. Ele está fechado. Então, diante da palavra dura de Pedro, qual é a atitude? Qual é a atitude de Simão? Ele sai pela tangente. Assim é a prática de alguém que tem a mentalidade de Simão, o mágico, que ainda não entendeu o evangelho centrado em Jesus Cristo. Versículo 24: respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Quando ele é confrontado, ele diz assim: olha, ora por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ora por mim. Ele não recebe. Ele não recebe. Ele vai transferir a responsabilidade. Orem por mim. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Amém? Já oramos essa manhã pela filha do Fabiano e da Estela, e sempre oramos por aqueles enfermos, sempre oramos. A Bíblia fala, é bíblico orar um pelos outros. Mas há um momento em que essa oração é uma fuga. Esse homem aqui, ele prova através dessa atitude que ele não tem e não quer relacionamento com Deus. Ele terceiriza a sua responsabilidade. Ele se vitimiza. Ai, eu tenho esse coração podre, não posso fazer nada por ele. Ora por mim. Faz alguma coisa por mim. Então, ele quer poder, mas ele não quer intimidade com Deus. Ele não quer intimidade com o Espírito Santo. Ele quer unção, mas ele não quer pagar o preço pela unção. Então ele busca sempre alguém, um intermediário, para a sua fé. Então, no confronto, ele não reconhece o seu erro e a necessidade de mudança, arrependimento. Ele transfere a responsabilidade ao outro. Ah, eu fiz isso porque fulano de tal fez isso. Isso é muito comum nos casamentos. O marido fez isso porque a mulher não fez isso.
A mulher fez isso porque o marido não fez isso. E fica nesse jogo. E ninguém entende que você precisa fazer a sua parte e confiar em Deus. E confiar em Deus. Temos uma dificuldade enorme, irmãos, de assumir a responsabilidade. É uma coisa que vem da sociedade e entra na igreja com essa mentalidade. Que nós, então, qualquer aperto, qualquer coisa, ou a pessoa se machuca, ou ela corre para o campo do vitimismo. Ah, é porque eu nasci assim, sou assim, então faz alguma coisa por mim, ora por mim. Ele não quer sequer pedir a Deus, porque ele sabe que não receberá. E se as coisas porventura não acontecerem, o problema foi a sua oração, não foi uma oração forte. É porque você não está se consagrando como deveria, para que as coisas aconteçam na vida do irmão. Isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer, porque cada um de nós é responsável por aquilo que a gente quer. A Bíblia diz para a gente pedir. Eu não preciso de um atravessador. Hoje existem pessoas que correm milhares de quilômetros para ouvir alguém falando algo. A pessoa nem conhece a vida da pessoa, nem sabe quem é, mas tem um discurso bonito. Existem os crentes de internet, né? De vez em quando diz, manda uma mensagem, olha a mensagem que esse aqui, olha a pedrada que esse aqui mandou. Ouça aqui, irmãos. Ouça o pastor Afonso, o pastor Rafael, a liderança da sua igreja que você conhece. São pessoas que têm defeitos, sim, como todos nós, mas são homens, mulheres de Deus, que lutam pelo aperfeiçoamento divino. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que massageia o seu ego, com aquilo que faz você se sentir bem. Porque o Evangelho de Jesus, ele não veio para nos fazer nos sentir bem. Ele veio para nos tirar da zona de conforto. Ele veio para mexer conosco. Ele veio para mudar a nossa existência, a raiz do nosso coração, que é mal. A Bíblia diz que é mal. Se a gente tem alguma coisa de boa, a gente tem que acreditar a Deus. Mas o resto nada presta. Nada presta. Então vem a última resposta. Agora a resposta da igreja a Simão, o mágico. Qual é a resposta? O silêncio. O silêncio. O texto vai dizer no verso 25: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que muitas vezes, diante de alguém que tem a mentalidade de Simão o mágico, a melhor resposta é o silêncio. É o silêncio. Não há nada que você faça que vai convencer. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo isso. Muitas pessoas estão vivendo o silêncio de Deus. Deixaram de ouvir a Deus, porque têm suas próprias questões, têm suas próprias decisões, têm as suas próprias condutas e não abrem mão de que o Espírito Santo mexa, mude. Elas estão vivendo, tendo uma vida religiosa, indo para a igreja, batendo ponto, indo para a célula, mas não tem intimidade com Deus. Não falam assim, Deus falou isso comigo, através da palavra. Deus me deu uma direção que eu não tinha, eu não sabia o que fazer. Não. Elas estão buscando os atravessadores. A irmã da oração, lá do outro lado da cidade. Vamos lá. A gente falta a célula, falta o culto, para ir lá na bênção, lá onde Deus está falando.
É a mentalidade de Simão, o mágico. É um feiticeiro gospel, que é ouvir coisas que seu ego quer. Não estão abertos para mudança, para transformação. Diante da palavra de Simão, ora por mim. O que há? Silêncio. Por quê? Porque tem uma obra pela frente para ser feita. Eles têm muito o que fazer. Filipe e Pedro e João, eles têm uma missão. Eles já pregaram em Jerusalém, na Judéia, e agora eles estão em Samaria, mas ainda existem os confins da terra que precisam da palavra. Então eles não têm tempo a perder com o mágico do coração duro, que não ouve Deus e não quer ouvir a Deus. Perceba que muitas vezes nós estamos perdendo tempo, batendo em ferro frio, com pessoas que não querem nada com Deus, não querem compromisso, têm mentalidade de feiticeiro, não aceitam nada da parte de Deus, e nós estamos esquecendo que tem uma célula para cuidar, que tem pessoas que estão precisando verdadeiramente, e a gente está perdendo tempo. Isso é duro, é forte, mas é uma grande verdade. Filipe, Pedro e João têm uma missão. Samaria está ali, convertida, e eles precisam ir para os confins da terra. A obra tem que continuar. Então a verdade é que hoje há muitas pessoas dentro da igreja com a mentalidade de Simão mágico, e eles enfrentam muitas vezes o silêncio de Deus. Estão na igreja com a motivação errada, terceirizando os seus problemas, querendo soluções mágicas para os seus desafios, ou então observando oportunidades. Se nós pudéssemos, muitos de nós teríamos varinhas de condão para resolver o problema de cada área da nossa vida. Eu tenho um problema financeiro, tenho uma varinha de condão. Eu tenho um problema conjugal. Irmão, tudo tem um preço a ser pago. Tudo. E o preço que você vai pagar, ninguém vai pagar por você. Ninguém. Quem vai ter que aturar esse marido é você. Não vai ser o pastor. Quem vai ter que aturar essa esposa é você. A escolha foi sua. Resolva o seu BO. Não transfira, não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Há coisas que Deus vai fazer, há coisas que Deus nos manda fazer. E aquilo que Ele nos manda fazer, Ele não vai fazer por nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu queria, para terminar, eu queria trazer, em pé mesmo, por favor, não se despeça. Fazer 5 perguntas para você. E você não precisa responder. Quais vultos você tem seguido na sua vida? Você é um seguidor de Cristo? Você tem Cristo centralizado na sua vida ou você anda atrás de vultos? Pessoas que possam falar com você da parte de Deus. A segunda é uma advertência: cuidado com as facilidades. Cuidado com a porta larga. A terceira é uma pergunta: quais as motivações do seu coração com relação ao reino de Deus? Você entende que você foi chamado por Deus, que você é amado por Deus, mas que diante desse chamado você tem uma responsabilidade que precisa assumir? A quarta pergunta: qual a sua atitude quando você é confrontado pela palavra? Quando você é confrontado pelo líder? Como é que você se comporta? Você tem uma mentalidade de filho de Deus, discípulo de Jesus? Ou você tem uma mentalidade de Simão, o mágico? A quinta e última pergunta: você tem ouvido
a instrução de Deus para a sua vida? Quantas coisas você tem renunciado na sua vida por amor a Jesus? Quantas coisas você tem sacrificado na sua vida por amor a Jesus? Não há uma vida com Cristo sem que haja renúncia, irmão. Enquanto nós não sairmos do centro da nossa vida, nós vamos estar vivendo com a mentalidade de Simão o mágico, centrado no nosso ego. Nós estamos no centro da nossa vida e ela gira em torno de nós. Precisamos rejeitar e destruir, eu e você, cada um de nós, essa mentalidade do meio de nós. Se queremos agradar a Jesus, nós vamos ter que desagradar alguém. E o primeiro a ser desagradado é eu e é você. Feche seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor. Nós já estamos terminando.